Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nós, minha gente, vamos ao nosso tempo com Deus, aqui na oração da noite. Seja muito bem-vindo, tá? Ao nosso encontro diário, todos os dias. Estamos aqui 22h30 na presença de Deus, agradecendo por cada dia, mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito. Então, nosso encontro aqui para acalmar o coração, né? Para você descansar, ter uma noite tranquila. Tem um testemunho de pessoas que dizem assim: pastor, antes eu estava com problema de insônia, agora eu espero só começar a oração da noite e já estou pegando no sono. Eu disse: meu irmão, que bênção. Deus seja louvado por isso. Então vamos nós, gente. Dia poderoso esse, hein? Que dia maravilhoso que o Senhor tem, que o Senhor fez, que o Senhor nos guardou, nos abençoou. Vamos entrando, vamos chegando. Já deixa o seu like aí. Quero pedir que você deixe o seu like, que você vai compartilhando também. Manda para os seus grupos, vai convidando seus amigos para cá, tá bom? E se você é novo no canal, clica no botão inscreva-se aí, marca o sino de todas e você vai ser sempre notificado, avisado, tá bom? Gente, estamos em Romanos e hoje um dos capítulos mais poderosos de Romanos, né? Nós vamos ver aqui durante esse capítulo uma das muitas passagens conhecidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós continuamos nessa tônica do apóstolo Paulo trabalhando sobre a vida no Espírito. E aí nós vamos mergulhar nessa palavra. Já pega aí a sua Bíblia, já pega a Bíblia, tá bom? Deixa aí em Romanos 8. Romanos 8. Continuamos nessa jornada poderosa juntos com o apóstolo Paulo, ok? E ele vai falar sobre como viver no Espírito, a vida no Espírito. O verso 1, ele diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Ok? E nós precisamos entender que condenação. Antes estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, e a condenação era morte eterna. Ok? Estávamos mortos, distantes de Deus. A palavra nos diz que Deus olhou e não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado entra no mundo, causa separação. Sempre que nós caímos, nós nos distanciamos de Deus, porque o pecado faz isso. Nos leva para longe de Deus, longe da essência, longe daquilo que Deus criou para sermos imagem e semelhança dele. Ok? E o 3, ele continua: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, feito homem, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. E aí ele diz aqui: com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O pecado perde o controle e não nos domina mais, não tem mais poder de nos dominar. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Que agora não seguimos, de modo que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Mas sim o Espírito possamos cumprir as justas exigências da lei. Ok? Jesus veio para desfazer, arrancar o controle do pecado sobre nós. De uma vez por todas, ele venceu o pecado. E aí ele veio em natureza humana, não teve pecado. Verso 5. Aqueles que são dominados
pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Nós precisamos entender, como seres espirituais que também têm emoções, nós, por muitas vezes, somos controlados pelas nossas emoções. E preste atenção, são emoções que não são boas, emoções tóxicas. Exatamente. O que é uma emoção tóxica, pastor? Uma ferida, é algo que nos feriu, que nos marcou, que nos traumatizou. Aí deixou ressentimento, deixou mágoa, deixou ódio, deixou ira, ok? Então tudo isso faz com que nos levem, essas emoções ruins nos levam a sermos controlados pela natureza humana. Por isso é tão difícil a pessoa diz assim, mas eu busco a Deus e não consigo vencer. Se você não se esvaziar, se você não ressignificar suas dores, se você não liberar os seus ofensores, ok? Oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ok? Então, perdão sempre na frente, liberando. Porque é o maior mecanismo para limpar o nosso interior. É o perdão. O perdão nos salvou. E o perdão liberado no nosso coração, ele limpa o nosso interior para que o Espírito Santo consiga agir. Então, vamos aqui em frente. E ele vai dizer no verso 6... Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Quem está sendo controlado na mente? Quem vive em ansiedade, quem vive na depressão, quem vive no medo. Tudo isso. A mente está sendo controlada. Pastor, mas eu não quero mais ficar nisso. Eu não estou nisso porque eu quero. Eu sei. Eu sei que tem sido difícil se desvincular disso, mas nós estamos aqui justamente por isso, para declarar libertação à sua mente, para lhe dar uma direção na palavra de Deus, na oração, para que essa cura aconteça na sua vida e para que nunca mais você seja controlado na sua mente. Portanto, permitir, verso 6, que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, ou a natureza humana controla a minha mente, ou o Espírito Santo. O que eu der mais, o que eu alimentar mais, o que eu procurar, o que eu buscar mais, é o que vai vencer. É o que estiver mais forte que vai vencer. Se o meu eu, a minha vontade, as feridas, os sentimentos tóxicos estiverem mais fortes, o Espírito não consegue agir. Ok? Então nós temos muitas pessoas na igreja há anos que vivem nessa guerra e não conseguem vencer. Por quê? Porque o seu interior ainda é cheio de coisas ruins. E o Espírito, ele não divide o espaço com um lugar que está sujo, com uma lixeira emocional. Ele não consegue trabalhar. E a palavra nos ensina da seguinte forma: se você vem e limpa uma casa, ok? Deixa que o Espírito vem para limpar. Você diz, sim, Senhor, eu quero teu Espírito, eu te aceito. E aí o inimigo sai dali, ele vai perambular, porque ele vive de perambular na terra, e ele volta. Se ele encontrar um lugar, ele entra com mais 7 espíritos. E o estado último é pior do que o primeiro.
É um desafio grande. No 7 ele diz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. A natureza humana nunca obedeceu e nunca obedecerá. Isso é o nosso eu, a nossa vontade, a nossa natureza, a natureza do pecado. Nunca obedeceu a Deus e nunca obedecerá. 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados. Declaro isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a sua vida. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Você está compreendendo que a guerra interior, que é todos os dias, e que nós precisamos de alimento espiritual para fortalecer a natureza do Espírito, para dar lugar ao Espírito de Deus? No 12 ele vai dizer, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Se, contudo, fizerem, é um trabalho nosso, fazer morrer as obras do corpo, dizer não, resistir. Como eu vou resistir à tentação? Eu não consigo. A palavra diz, sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ok? O sujeitai-vos a Deus aqui é um pressuposto para você todos os dias ir se fortalecendo, treinando a obediência. Ah, mas eu caio, levanta. Levanta e vamos em frente. Quando eu caio, eu levanto e vou em frente. Vamos em frente juntos. Nos fortalecendo no Espírito, na palavra, na oração, no jejum, para a glória do nosso Deus. Verso 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Não receberam o Espírito do medo, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Não recebemos espírito de covardia, mas de ousadia. É preciso ter coragem para viver com Deus. É preciso ousadia, coragem para dizer não aos banquetes do inimigo, a renunciar e a viver uma vida com Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, agora, nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Preste atenção, porque nesse processo nós reconhecemos Deus como Pai. E o maior problema desta geração, da nossa geração, dessa geração de hoje, é a orfandade.
o pecado instalou orfandade no coração do homem. Como assim, pastor? O pecado afastou do homem o entendimento de que Deus é Pai e de que nós somos filhos. E tudo no decorrer da história vem trabalhando para destruir os fundamentos da família, enfraquecer a figura do pai, enfraquecer o crescimento, por exemplo, dos meninos. Meninos fracos serão pais fracos. Exatamente. Aqueles que são abandonados se tornam fracos no futuro, vão abandonar também. E isso tudo é uma obra, uma trama do inferno para fragilizar o que Deus estabeleceu, a sua paternidade. E é terrível viver a cura, né? E buscar a cura de Deus, reconhecer, aí ser livre desse espírito de orfandade. Espírito terrível, meu Deus. E aí ele diz o seguinte: pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Coloca aí, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Já acompanhei muitos jovens, adolescentes, e conversando com eles, uma pergunta que eu faço quando é pertinente: o que Deus representa para você? E eu já ouvi de alguns deles dizendo assim: nada, não representa nada. Para mim, tanto faz. E quando você vai compreender a história, aquele jovem não teve o seu pai, não teve essa paternidade terrena. E como encontrar em Deus se o elo de paternidade terrena foi quebrado? Tá? Então, assim, quando enfraquece a família, enfraquece o relacionamento com Deus. Quando o filho cresce sem um pai, ele vai ter dificuldade de reconhecer Deus como seu pai. E aí vamos continuar aqui, porque ele diz o seguinte, verso 17, peguei aí: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Gente, esse capítulo tem tanta coisa. Meu Deus do céu. Para a gente ir orar, eu vou aqui, vou deixar como tarefa de casa você concluir Romanos 8, tá? E ele diz no 18, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Mas eu quero, antes de nós irmos orar, certo? Passar aqui pelo 26 também. Olha só. E ele diz no 26, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, gemidos inexprimíveis. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Verso 28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Meu Deus! E para a gente orar o 31, quando ele diz, e o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas?
Meu Deus, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Meu Deus, é tanta coisa, eu não quero terminar aqui Romanos 8, mas para a gente finalizar aqui no 38, ele diz, e eu estou convencido, você pode ler aí na sua Bíblia? Leia na sua Bíblia, ou repete comigo. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus do céu, Romanos 8, poderoso. Isso aqui devia ser uma leitura constante nossa. Romanos 8. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Meu Deus, vamos orar, minha gente. Nada poderá nos separar. Não é essa situação que você está vivendo que vai separar você do amor de Deus. Não é essa circunstância. Meu Deus, coloque aí no chat agora. Nada poderá me separar do amor de Deus. Escreve isso aí. Deixa isso selado no reino espiritual, aqui no chat e na sua mente, no seu coração. Nada poderá me separar do amor de Deus. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Como o nosso coração se enche. Impossível, Senhor, mesmo que o dia tenha sido difícil, ao enchermos o nosso coração com a tua palavra, Senhor, nós dormiremos em paz. Dormiremos em paz. Porque nós sabemos que o Senhor deu o seu próprio Filho. E como não nos dará todas as outras coisas? Nós sabemos que o teu Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Meu Deus do céu, a tua palavra enche o nosso coração. A tua palavra enche o nosso coração, Senhor, e nós podemos todas as coisas. Nós sabemos aqui na tua palavra que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de Deus e que nos mostra, que nos adotou como filhos. Meu Deus do céu, que não somos dominados pela natureza humana, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por esse dia. Estamos chegando ao final desse dia, Senhor, gratos no nosso coração por tudo que o Senhor fez hoje, tua bênção em nós hoje, teu perdão hoje, a tua cura hoje, os teus milagres, vivendo o presente na presença de Deus e tendo a certeza de que o nosso futuro está selado, guardado em ti.
tuas promessas se cumprirão. Meu Deus, tudo que o Senhor sonhou, declara aí, eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero viver todos os sonhos que Deus tem para mim. Pai, nós oramos com os nossos irmãos, intercedemos pelos enfermos aqui, pedimos, Senhor, e ligamos em fé cada pedido, pedindo o Teu Espírito que nos ajude a levar a Ti esses pedidos, levar aos céus esses pedidos, esses corações aflitos, Senhor, que estão preocupados, Senhor. Deus, nos ajuda a descansar em Ti, esperar em Ti, confiar em Ti, Senhor. Todos os dias nos ensina a vivermos na dependência de Ti, do Teu Espírito. Fica conosco nessa noite, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, meu Deus do céu. Fica aqui, Senhor, conosco. Fica conosco nessa noite. Fica com essa pessoa que está sentindo só nessa noite. Que o Teu Espírito abrace esse coração e traga paz, Senhor, em meio a essas lágrimas, em meio a essa dor. O Espírito me mostra, nesse momento, alguém muito aflito, chorando. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Seja abraçado pelo Espírito Santo. O Senhor está cuidando de você. Você não está só. Está cuidando de tudo, meu Deus do céu. Venha o Teu consolo nessa noite. Venha o Teu abraço nessa noite. Venha, Senhor, o Teu remédio nessa noite. Venha o Teu bálsamo de cura sobre as crianças. Os que estão em casa convalescendo, derrama uma unção de cura nessa hora, no nome de Jesus. Unção de cura, unção de poder. Senhor, e Deus, ouve o clamor dos que têm pedido por uma porta de trabalho, uma porta de emprego, uma porta, Senhor, Deus, uma oportunidade, uma ideia para empreender, para construir algo poderoso das mãos do Senhor, uma ideia vinda do Senhor. Abençoa os Teus filhos nessa noite. Nós consagramos esse tempo de descanso, nós consagramos um novo dia, nós colocamos tudo em Teu altar, nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Se você crê comigo aí, fala aí amém, e glória a Deus e aleluia. Coloca aí o seu amém, o seu foguinho aí no chat, tá bom? Nós queremos pedir a você o seu like antes de você sair. Que você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o botão inscreva-se, marca o sino de todas. Para que o sino? Para você ser sempre notificado. O aviso só chega se você marcar o sino de todas, tá bom? E que você compartilhe. Abençoe vidas, manda para os grupos, faz uma lista, abençoa vidas aqui enviando a oração da noite, plano de leitura da Bíblia. Ok? Daqui a pouco às 5, oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial. Ok? Receba a bênção. Que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, se o Senhor permitir, amanhã, 22h30, estaremos de volta. Deus abençoe, amo você, durma em paz. Tchau, tchau.